bem, segue na Câmara de Vereadores nesse momento aí o debate em relação ao aumento da base de cálculo do IPTU para os moradores de Curitiba. Quem fala por lá agora é a corregedora da Câmara Municipal, Amália Tortato. As pautas estão em andamento, mas por enquanto ainda seguem os debates. Vale trazer o seguinte, reforçar a seguinte informação, né? É um assunto muito polêmico, votação em regime de urgência, ou seja, tempo curto para apreciação. Por enquanto, seguem os vereadores de Curitiba discutindo o tema. A ideia inicial seria um limite de até 20%, mais a variação da inflação de dezembro de 2021 a novembro de 2022. E aí, obviamente, aumento no nosso bolso, porque aumenta a base de cálculo do IPTU, certo? Só que a prefeitura contava com a redução das alíquotas máximas, né? A taxação mais alta que é feita aí para os moradores. Então, em razão disso, como essa tarifa, essa taxa mais alta, esta teria uma redução, a prefeitura vinha dizendo que não existiria um aumento expressivo, querendo dar a entender que não seria exatamente uma alta, né? Tinham exemplos lá, né? Imóveis residenciais têm uma taxa que vão de 0,20 a 1,10, por exemplo. Aí iriam de 0,22 a 80. Então cairia a cobrança máxima, mas aumentaria a mínima. Para imóveis não residenciais, iria de 0,35 a 1,80 hoje. A alteração poderia 0,50 a 1,65. Então mexe com a alíquota, você diminui a máxima e aumenta a mínima. De certa maneira que não dá a impressão que está subindo, porque o número maior, ele acaba tendo uma redução, o teto dessa cobrança. Só que no fim das contas, quando você vai fazer o cálculo geral, a estimativa era de 60% crescimento da arrecadação da Prefeitura de Curitiba. A base política do prefeito Rafael Greca, obviamente, ficou numa situação bastante constrangedora. Setores empresariais pressionando muito em relação a isso, e a gente vai ouvir inclusive alguns posicionamentos. No caso, o primeiro é do presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, falando contra essa ideia da Prefeitura de Curitiba e dizendo que um tempo maior para debater o aumento do IPTU seria mais do que necessário. Vamos acompanhar. Nós entendemos que se criar um modelo FIPE, que todos nós possamos saber qual que é o valor do nosso imóvel, é mais fácil de recolher IPTU. Só que tem um detalhe muito importante, não vai dar para corrigir tudo agora. Pós-pandemia, onde todos nós passamos por uma dificuldade muito grande, empresas morreram, pessoas faleceram, não é o momento de corrigir toda a discrepância que existe entre o ideal e o possível. Então o ideal mesmo é recolher a variação que houve a nossa moeda de um ano para o outro. Fica bom para o prefeito, fica bom para nós que contribuímos também. Muito bem, a vereadora Amália Tortato, do Partido Novo, que inclusive é quem fala nesse momento na Câmara de Vereadores, foi uma das maiores críticas aí dessa forma da prefeitura tratar do assunto, né? Mandando em cima da hora com pouco tempo para discussão. Vamos ouvir o que ela disse. A prefeitura teve todo o ano passado para construir o projeto, teve todo esse ano para construir o projeto e decidiu nos mandar o projeto, infelizmente, apenas aos 48 do segundo tempo, né, entrando aí no clima da Copa, para que a gente pudesse analisar. É um projeto super complexo, nós tivemos pouco tempo para analisá-lo. Fizemos isso o mais rápido possível, então logo nós percebemos o tamanho do impacto que teria no bolso do cidadão, nós já começamos a nos manifestar aqui na Câmara Municipal de Curitiba de forma contrária a esse projeto. Também o presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB do Paraná, Fábio Grilo, também disse que a população tem que ter mais informações sobre qualquer aumento de imposto com antecedência. A nossa Constituição Federal, ela incorporou algumas regras relacionadas à não surpresa, para evitar esse tipo de situação. Porque os contribuintes, eles têm que, como qualquer situação da vida comum, se preparar em termos de planejamento financeiro e econômico para enfrentar essas novas situações. Não é do dia para a noite que as pessoas conseguem separar, né, suas finanças, no seu patrimônio, recursos suficientes para enfrentar aumentos tributários que vêm de maneira assodada, de maneira surpressiva, tal como nós estamos vivenciando nesse projeto.
O diretor executivo do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Paraná, o Sinduscon, João Guido Campelo, diz que a falta de debate para poder aumentar o IPTU cobrado de quem mora em Curitiba gera indignação. A palavra que me veio à cabeça é indignação, né? Eu não consigo aceitar, né? Na minha cabeça não entra ver um projeto de lei da Prefeitura no final do ano, em regime de urgência, propondo aumento de IPTU nesses percentuais que estão apresentados no projeto. Eu não consigo entender, não cabe aqui na minha cachola, vamos dizer, né? A diretora da Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, ADM Paraná, Isabel Mastrelli, também questionou por que os setores empresariais não foram chamados, por exemplo, para discutir o assunto com a Prefeitura de Curitiba. Nós estamos extremamente preocupados com esse regime de urgência. Nós estivemos conversando na prefeitura, né? E a nossa fala foi exatamente nesta ordem, de que, por que nesse regime de urgência? Porque todos nós que temos condições de ajudar, né, os técnicos da prefeitura a formatar um valor correto e que seja aceitável pela sociedade, não fomos convidados. Por que não uma gestão compartilhada com todos nós? Bom, tá aí, portanto, vale dizer que a Prefeitura não apareceu na Câmara para dar o seu ponto de vista e defender a sua ideia inicial. Sábado houve uma reunião entre o secretário de Governo, Luiz Fernando Jamor, de emergência, técnicos de finanças, a base do prefeito. Os vereadores se reuniram, inclusive, na sexta-feira e sábado novamente para tratar do tema, e aí tivemos alterações. A Prefeitura cedeu um pouco, decidiu baixar um pouco a alíquota máxima para 0,65, mas ainda assim terá aumento. É um aumento menor, mas segue sendo aumento. Colocou lá uma trava, né, da alta em 18% e estendeu aí essa questão do aumento para até 2025. No momento, só para a gente trazer a informação antes de eu passar para o Riva, segue a Amália Tortato, do Partido Novo, que é crítica desse projeto, falando na Câmara de Vereadores. Rivaroli. Eu quero ver e seguir isso a par e passo, Rafa. Os vereadores que votaram a favor dos seus próprios aumentos, como é que eles vão se comportar nessa história de IPTU, né? Quero ver, para não ver se não tem hipocrisia. Que eu voto a favor do meu aumento, mas eu voto contra o IPTU, e aí uma polêmica perpassa por sobre a outra, ou suplanta a outra, e eu saio bem. Nós vamos acompanhar isso tudo a par e passo, bonitinho, tintim por tintim. Gente, vamos lá. O poder público, ele sempre quer arrecadar mais. Isso é um fato. Porque ele sabe que as suas despesas vão aumentar. Nós tivemos um aumento para o funcionalismo aí de 7,11%, é isso, né, Rafa? Que foi, né? Que foi concedido, acima da inflação, aquela coisa toda. Vai ter um ganho real depois de muito tempo. Mas a sanha arrecadadora do Estado, ela é muito flagrante, ela é vigente, ela é perceptível. Porque o Estado brasileiro não sabe ser administrado de outra forma se não tiver um crescimento orgânico da sua receita. Não é como na iniciativa privada, que você, meu amigo, um empresário, você que está me ouvindo agora que é empresário, é quando o bicho pega, você corta. E isso tem a ver até com regras vigentes para o funcionalismo público, Rafa. A não ser que você faça um PDV, um plano de demissão voluntária, sair cortando funcionário público não é assim. E com as coisas acontecendo como estão acontecendo, a gente vê que nós cada vez mais dependemos do Estado para nos dar o básico: educação, saúde e segurança. Sendo que segurança é a única que é exclusiva do Estado, né? As outras são compartilhadas. E sempre o objetivo vai ser arrecadar mais. Ou você acha que fazem, por exemplo, alguns projetos mirabolantes dentro da Receita, por exemplo, para só informatizá-la? Não, é para pegar a gente cada vez mais, para a gente não escapar de pagar mais do que nós temos para o Estado.
O Estado aperfeiçoa em algo que ele é muito bom, que é cobrar impostos, para que cada vez mais ninguém drible o Estado, não sonegue, isso é justo, e pague mais para ele. Agora, a gente precisa ter percepção de momento. No momento em que a prefeitura tem 3 bilhões em caixa, segundo ela mesma. No momento em que as pessoas, e nós temos nesse Brasil, um negócio absurdo que eu vou te contar agora, que nós temos 30% da nossa população, 63 milhões de brasileiros, ganhando uma renda per capita, por cabeça dentro de casa, menor do que R$500, que é o que estipula a ONU para você considerar a linha da pobreza. Que nós temos metade desses 63 milhões abaixo da linha da pobreza, ganhando R$198 por mês per capita. No momento em que você aumenta a fome, aumenta a miséria, aumenta a pobreza, você vai cobrar mais? Nós estamos tirando mais dessas pessoas ainda. Ah, mas no prédio que vale menos, no território que vale menos, nós não vamos cobrar tanto, mas vai cobrar mais. E para quem tem outras necessidades, um pouquinho a mais é um pocão. Pode fazer muita falta lá na frente. O que a gente vai ver, se isso passar do jeito que estava, e os vereadores não vão ficar com esse ônus no colo, a gente vai ver um aumento da massa de pessoas que não vai pagar o IPTU. Da inadimplência no IPTU aumentar. O que o Estado brasileiro precisa entender, Rafa, é que nós chegamos a um limite. Nós chegamos ao limite como cidadãos de sustentar tudo isso aí. Somos nós que sustentamos tudo. Não existe dinheiro público, existe dinheiro das pessoas que a gente entrega num pote para que a prefeitura administre e reverta em situações benéficas a nós. De você ter, por exemplo, um judiciário brasileiro que te custa 100 bilhões por ano, tem 1% da massa trabalhadora, nenhum, né? Nós temos 100 milhões, 1% seria 1 milhão. Tem 0,5%, mas que nos leva 1,3% do nosso PIB para bancar tudo isso. As contas não fecham mais. É preciso cortar de outros lugares e não aumentar. O cidadão está no limite. Nós estamos pagando uma taxa tributária de 40%, gente. Sendo que nesse país já se teve uma revolta, o início de uma revolução por pagar o quinto dos infernos, que era 1/5, que era 20. Nós estamos pagando mais do que o dobro do que já pagamos e querem que a gente pague mais. Um dia que nós vamos parar daqui a pouco, Rafa? Te entrega o nosso salário, recebe da iniciativa privada e bota para a prefeitura, e bota para o governo do estado, e bota para o governo federal. O cidadão cansou de viver de migalhas. E o pouco que o cidadão tem está sendo tirado dele. Por mais que seja, aí é o mínimo. É o mínimo para quem tem 3 bilhões em caixa. Mas não é o mínimo para quem tem só a sua casinha, seu terreninho, seu carrinho. E que hoje luta bravamente para levar comida para casa. Ou vocês tomam consciência disso, ou a gente não precisa mais de poder público, Rafa.